Paz, Senhor, a todos. Estamos aqui mais uma vez com mais um quadro rápido e objetivo. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Wagner? Prazer Graças estar aqui a com os Deus. nossos irmãos. Esperamos que esse conteúdo possa edificar a sua vida. Vamos lá. Estamos com uma pergunta. Nosso irmão Diniz. Deus abençoe, Diniz, por essa pergunta maravilhosa. Que diz o seguinte: qual texto bíblico esclarece ser Jesus 100% homem e 100% Deus? Essa pergunta, Wagner, é bem teológica e é bom a gente esclarecer que não é fácil, não é um assunto muito fácil, porque trata das duas naturezas de Cristo. Certo. É um mistério, mas nós temos textos na Bíblia que nos dão luz para podermos entender um pouco melhor. Por exemplo, Romanos 9,5 fala exatamente dessas duas naturezas de Cristo. Isso, é verdade. O que diz lá, Wagner? Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, ou seja, Cristo homem. Paulo deixa claro nesse único versículo essas duas naturezas de Jesus, né? Certo. E depois ele prossegue depois da vírgula, o qual é sobre todos, Deus eternamente, Deus bendito eternamente. Num único texto nós vemos Paulo apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus e como um homem, segundo a carne. O Wagner, assim como é uma heresia a gente negar a divindade de Jesus, Certo. também é uma heresia negar a sua humanidade. Porque Cristo fez os dois, né? As duas partes. Foi tanto dois. homem como Deus. Como Deus, exatamente. Por que é heresia negar a humanidade de Jesus? Porque no princípio da era cristã, da igreja, do nascimento da igreja, surgiram alguns ensinadores, alguns mestres que ensinavam que Jesus não era um homem normal. Certo. Que Jesus tinha aparência de homem, mas que ele era um espírito com aparência humana. Não era de carne e osso. Mas nós não vemos isso na Bíblia. O que nós vemos na Bíblia é um Jesus homem. Certo. Exatamente. Ou seja, a Bíblia mostra a humanidade de Jesus através, por exemplo, da genealogia de Jesus. O que será uma genealogia? Nada mais é do que a relação familiar de alguém. Começa lá pelo ancestral, que começou a família, e vem passando de geração em geração. Ou seja, quando você vê a relação da família de Jesus, você vê que ele tem uma genealogia. Ele tem um histórico familiar, um histórico humano. Certo. Em Mateus 1, no capítulo 1 até o verso 7, você vê lá o histórico familiar do nosso Senhor Jesus. Certo. Os evangelhos então mostram um Jesus que nasceu de uma mulher, um Jesus que teve irmãos, um Jesus que teve irmãs, um Jesus que teve família. Sim. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Igual todo ser humano sente. Limitações de um homem normal. Exatamente. Jesus teve todas essas limitações. Certo. Ele chorou, né? Ele chorou, ele teve angústia e por fim morreu. A natureza humana de Jesus está muito clara na Bíblia. A Bíblia não esconde, pelo contrário, a Bíblia apresenta explicitamente que Jesus era sim um ser humano como todos os outros. A diferença é que ele não tinha pecado, ele não pecou. Exatamente. Com todas as limitações, ele foi perfeito, sem pecado. Sem pecado. A natureza de Jesus, você pode ver lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, Jesus sendo apresentado como Deus. Aliás, o Evangelho de João, ele tem essa característica de apresentar Jesus como Deus, o Verbo vivo. O que está dizendo lá? 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. E essa era a raiva, essa era o ódio dos fariseus, porque Jesus se comportava, era um homem comum, mas se comportava como Deus. Por exemplo, você vai ver Jesus curando, você vai ver Jesus libertando as pessoas
naturalmente com a sua autoridade. Você nunca vai ver Jesus supondo, colocando pois, um porém. tipo expressões como eu acho, eu suponho. Não, Jesus sempre tinha uma palavra definitiva. Ele nunca curava em nome do Pai. Ele simplesmente decretava aquilo, curava. Falava e já acontecia. Exatamente. Por exemplo, João 10:30 diz o que lá? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Somos um. Ou seja, Jesus deu uma prova da sua divindade. Por exemplo, eu me lembro agora de uma prova que Jesus deu naquela cura, Wagner, do paralítico que desceu pelo telhado, lembra? Lembro. Ali Jesus deu fez como que eu posso dizer? Uma exposição. Ele deixou explícito quem ele era. Exatamente. De forma muito natural. Muito natural. O que diz lá em Lucas 5:20 que está narrando exatamente esse acontecimento? E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Essa história é interessante, porque Jesus estava pregando naquela casa cheia de gente. Sim. E aqueles homens então foram levar o seu amigo paralítico para Jesus curar. Como não tinha como entrar, desceram pelo telhado. E Jesus começa a então conversar com o pessoal a respeito daquele homem. Ao invés de ele curar o paralítico já de cara, ele faz outra coisa. Ele resolve perdoar os pecados do homem. Aí o que acontece? O pessoal ali, os doutores da lei, todo mundo começa a questionar. Como é que um homem mortal agora tem autoridade para perdoar pecados? O que Jesus faz? Jesus diz, então, o que é mais fácil fazer? Ou falar, Perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te. Ou levante e anda. Jesus fez os dois e deixou claro que ele é Deus. Ou seja, para concluir essa nossa breve resposta, Jesus caminhou nessa terra como um homem, teve as limitações de um ser humano, mas ele não teve pecado, ele foi fiel ao seu Pai, ele cumpriu a sua missão, veio, sofreu, morreu pelos pecados da humanidade no terceiro dia, como ele havia prometido, e as profecias também diziam, ele ressuscitou, foi assunto ao céu, e hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Esse é o nosso Cristo, é o Cristo que nós acreditamos, é o Cristo que nós servimos. Ele tomou a forma de homem, como Paulo escreve aos Filipenses, ele tomou a forma de homem, não deixou de lado a sua glória por um momento, se desfez daquela glória que ele tinha no céu. Para se fazer homem. Para se fazer homem. Ele se encarnou homem e viveu como homem. E é muito interessante, Wagner, que depois que Jesus ressuscita, ele permanece com as marcas. Com as marcas. Incrível, né? Da cruz. Maravilhoso. Ele fica com essa... Ninguém entende, né? Jesus fica com essa humanidade agora eternamente. Como que uma lembrança do que ele fez pela humanidade. Nós vamos ganhar um corpo glorificado e nunca mais teremos esse corpo mortal que nós temos. Isso. Cristo não. Cristo vai para sempre ficar com essa marca. Como que quem diz, eu desci a terra, me fiz homem, morri por eles e concluí a obra de redenção. É um assunto muito misterioso, mas é profundo demais. Mas, para terminar o nosso vídeo, para não ficar muito longo, Wagner, nós queremos apresentar a você um Cristo glorioso, um Cristo que fez a obra completa e que hoje é o nosso Salvador, é o que intercede por nós. Sem Cristo não somos nada. Sem Cristo nada somos. Exatamente. E é o que nos garante a salvação e é o que vai nos garantir a vitória, mesmo com toda essa crise que estamos atravessando. Jesus garante que nós vamos permanecer, vamos triunfar acima de qualquer dificuldade. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, Diniz, pela pergunta. Maravilhoso. E, estava esquecendo, viu, Wagner? Você que ainda não é inscrito. Exatamente. Se inscreva no nosso canal lá,
compartilhe com seus amigos para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas que precisam escutar essa palavra maravilhosa. Exatamente. Temos a página no Facebook, Sim. curte lá e vai ser bênção de Deus para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo. Ficam com Deus. Um abraço.